Bom, pessoal, vamos resolver agora a questão de número 2. Por favor, acompanhem na apostila de vocês o enunciado dessa questão. Então, o enunciado dessa questão, a questão da VUNESP, ela supõe que nesta foto que foi tirada, que aparece na apostila de vocês, os caminhões, nesse momento, estão caminhando, se deslocando em estradas paralelas retilíneas e estão se deslocando em sentidos opostos. Mas aí, prestem atenção que o enunciado diz que, nesse momento, o velocímetro de cada um dos caminhões deve indicar o quê? O mesmo valor de velocidade. Pessoal, é o mesmo valor numérico. Se é o mesmo valor numérico, é o mesmo módulo, a mesma intensidade. Então, se eu disser, por exemplo, que a velocidade do caminhão A, nesse momento, é de 80 km por hora, apenas um exemplo, pessoal. Estamos arbitrando um valor, só para facilitar o entendimento. Nesse momento, a velocidade do outro caminhão também é de 80 km por hora. Tudo bem? Ou seja, eles têm as mesmas velocidades em módulo. Em módulo. Por quê? Porque os sentidos são opostos. Então, se eu fosse escrever esta igualdade, eu teria que escrever assim. A velocidade de A é igual à velocidade de B em módulo, pessoal. Em módulo. Tudo bem? Uma outra maneira que eu poderia usar para escrever isso seria assim. VA é igual a VB. Por quê? Porque quando eu faço essa representação, já implica dizer que este VA é o módulo do vetor VA. Este VB é o módulo do vetor VB. Tudo bem? Então, isso seria uma outra maneira que você poderia representar. O mais recomendado é que você represente assim. Mas, em todo caso, eu poderia escrever isto. Tudo bem? Agora, cuidado. Essas velocidades são iguais em módulo. Porém, os vetores VA e VB são diferentes. Por quê? Porque, insisto, grandeza vetorial depende do seu módulo, da sua intensidade, mas também depende da direção e do sentido. Se os sentidos são diferentes, os vetores são diferentes. E, por favor, não confunda direção e sentido. Se esses caminhões se deslocam em trajetórias paralelas, eles caminham numa mesma direção. Numa mesma direção. Para simplificar para vocês, neste exemplo que nós estamos trabalhando, nesta figura que eu fiz, eu diria que os dois caminhões, ambos, se deslocam na direção horizontal. Só que a direção horizontal, ela pode ter dois sentidos, para a direita ou para a esquerda. Então, repetindo, esses caminhões estão se deslocando na mesma direção, a direção horizontal. Apenas os sentidos é que são opostos, diferentes. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês entenderam tudo isso que eu disse, vocês verificam que a alternativa correta é a alternativa C. Legal? Tranquilo? Vamos agora ao exercício de número 3. Um exercício, pessoal, tranquilo, bem tranquilo, para que a gente aplique a regra do paralelogramo e a lei dos cossenos. Segundo diz o texto, esta figura mostra, vista de cima, um navio sendo rebocado por dois pequenos barcos. Cada um desses barcos exerce sobre o navio uma determinada força.
F1, F2. Tudo bem? Ele diz no texto que uma das forças tem intensidade 8 vezes 10 a quarta newtons. Então, este rebocador, que ele chamou de rebocador A, o rebocador A exerce uma força F1 de 8 vezes 10 a quarta newtons. Adiantando apenas um pouquinho, pessoal, newton é a unidade de medida de força no sistema internacional. Mas não se preocupem, nós vamos ver isso mais tarde em mais detalhes. Já o rebocador B, ele aplica sobre este mesmo navio uma outra força. Uma força F2, cuja intensidade é de 6 vezes 10 a quarta newtons. Vou repetir para vocês o que eu disse na questão anterior. O mais correto, pessoal, seria dizer que 8 vezes 10 a quarta é o módulo da força exercida pelo rebocador A. Mas o módulo da força FA eu representei por F1, 8 vezes 10 a quarta. A mesma coisa aqui. O módulo da força FB é 6 vezes 10 a quarta. Mas eu chamei simplesmente o módulo de FB de F2. Tudo bem? E agora, notem que nós temos entre essas forças um ângulo de 90 graus. Pessoal, 90 graus. Estamos caindo naquele caso particular. Então, notem que temos um triângulo retângulo e aí nós usamos o teorema de Pitágoras. Mas percebam, isto aqui é de fato também o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque você pode escrever assim, ó. A força resultante ao quadrado é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1, F2 e o cosseno de alfa. Mas alfa, neste caso, vale 90 graus. Pessoal, qual é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é zero. E 0 vezes tudo isso dá zero. Esse termo inteiro cai fora. O que sobra? Força resultante é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. O que confirma o que eu acabo de lhes dizer. Nós temos aqui o teorema de Pitágoras. Tudo bem? E agora, substituir e fazer as contas. Quanto vale F1? 8 vezes 10 a quarta. Mas não se esqueçam, ao quadrado. Quanto vale F2? 6 vezes 10 a quarta. Mas ao quadrado. Daqui eu tiro que a força resultante é igual. Façam, por favor, essas continhas e vocês descobrem que a força resultante dará 10 vezes 10 a quarta newtons. Mas eu posso melhorar essa expressão. Eu posso melhorar essa maneira de escrever. A força resultante é igual a 10 vezes 10 a quarta é a mesma coisa que 1 vezes 10 a quinta newtons. E este valor corresponde à alternativa B de bola. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Percebam que o próximo exercício, o exercício número 4, ele trabalha basicamente com a mesma ideia. De novo, vamos usar a regra do paralelogramo e o teorema de Pitágoras. Não, desculpe. Perdão. Não o teorema de Pitágoras. E a lei dos cossenos. Certo? E agora, o que diz o enunciado? O enunciado nos garante que nós temos novamente um navio e esse navio será rebocado por 2 barcos. Só que neste caso em particular, tanto F1 quanto F2
As forças exercidas pelos dois rebocadores valem 1000 quilonewtons. 1000 quilonewtons cada um. E de novo insisto, pessoal, já fica implícito que isto é o módulo da força F1. Isto é o módulo da força F2. Tudo bem? E agora vamos substituir. Mas antes de substituir, quem é alfa nesse caso? Está escrito no enunciado. Estas forças formam entre si um ângulo de 60 graus. Então, alfa vale 60 graus. Certo? Então, vamos lá. A força resultante ao quadrado é igual. F1 mais F1 vale 1000 ao quadrado. Mais F2 vale 1000 ao quadrado. Mais 2 vezes F1, 1000. Vezes F2, 1000. E vezes o cosseno de 60 graus. Daqui nós tiramos que a força resultante ao quadrado é igual a 1000 ao quadrado mais 1000 ao quadrado mais 2 vezes, pessoal, 1000 vezes 1000 dá 1000 ao quadrado. E o cosseno de 60, vocês se recordam? 2,5. Perceberam? 2, embora com 2. O que sobra? Que a força resultante é a raiz quadrada de. Pessoal, 1000 ao quadrado, mais 1000 ao quadrado, mais 1000 ao quadrado, 3 vezes 1000 ao quadrado. Portanto, a força resultante dará quanto? Dará 1000 raiz de 3. O que, pessoal? Quilonewtons. Tudo bem? Esta já é a resposta. Mas nós podemos melhorar, por quê? Porque agora ele forneceu o valor da raiz de 3. Ele diz que a raiz de 3, ela vale aproximadamente, não, desculpe, ela é igual, ele diz que é igual a 1,7. Portanto, a força resultante será 1000 vezes 1,7 quilonewtons. Resposta final. 1,7 vezes 1000, 1700 quilonewtons, que corresponde à alternativa D de dado. Questão bem tranquilinha, pessoal. Questão simples. Tudo bem? Legal? Vamos à próxima questão.